Olá! Nesse vídeo iremos falar um pouco sobre o Framework Collections e, por ser um conjunto de classes, né, um conjunto de bastante classes, nós dividiremos esse vídeo em partes. Possivelmente você já deve ter programado utilizando alguns recursos dessa coleção. Bom, ela é utilizada na linguagem Java, desde das primeiras versões, e possibilita com que nós trabalhemos com objetos, ou seja, com coleção de objetos. Por isso o seu nome é Collections. Bom, então, primeiramente, o que é um framework? Bom, então, framework é um aparato. Tá? Temos diversos tipos de framework. No caso da linguagem orientada a objetos, o framework ele é visto como uma solução para um conjunto de problemas em comum, com o uso de classes e interfaces que disponibilizam objetos com capacidade de capturar funcionalidades comuns a várias aplicações. Então, vai prover na linguagem orientada a objetos um conjunto de classes e interfaces. E dessa forma, nós podemos utilizar essas classes e interfaces para este objetivo, para tratar este problema comum que o framework vem nos ajudar a resolver. Bom, existem diversos frameworks nas linguagens orientadas aos objetos. No caso da linguagem Java, nós temos alguns frameworks para a construção de interfaces gráficas de usuários, como é o Struts, o Java Server Faces, né? E o Spring, que aí, no caso é voltado para o desenvolvimento Java para web. Nós temos também o Hibernate, que ele é utilizado para persistência de dados. Lembrando que a persistência é salvar e recuperar informações de um banco de dados. No caso do Hibernate, de um banco de dados relacional. Nós temos o JUnit, que é um framework que nos ajuda a criar testes unitários e a execução desses testes unitários. Nós temos o Log4j, que serve para a geração de logos, né? Que nos auxilia em muito na identificação de problemas de execução da aplicação. Nós também temos o Ant, que é utilizado na automação de processos de construção, de testes e de distribuição da nossa aplicação. E o Jasper Report, que ele possibilita a geração de relatórios, né, relação dinâmica de relatórios. No caso do Framework Collections, que é o que nós vamos estar vendo nesse vídeo, ele é uma API que possibilita diversas classes que representam estrutura de dados avançadas para tratar coleções de objetos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mochila, é uma coleção de objetos, eu coloco coisas lá dentro. Né? E vão fornecer um conjunto de recursos para adicionar objetos, remover objetos, procurar objetos, entre outros. Bom, e aqui vai estar envolvendo as estruturas de dados, que inclusive você viu diversas na disciplina Estrutura de Dados 1 e outras que você está vendo agora, ou em alguns casos já viram, que é vista na disciplina de Estrutura de Dados 2. Bom, então quais são essas estruturas que nós estamos falando? Uma lista, uma pilha, uma fila. Okay? Então, ele vai te fornecer o código para essas estruturas, né, de uma forma genérica, para a qual você não precise se preocupar em programar essas estruturas de dados avançadas. Bom, aqui nós temos o mapa do Framework Collection, tá? Em que é disposto, como vocês podem observar, entre interfaces e classes abstratas e suas implementações. Então, aqui a interface Collection, que é a primeira interface, né, define alguns conjuntos de métodos que deve ter em todas ou em qualquer, né, implementação aqui das classes, né, que representam as estruturas de dados. Por exemplo, adicionar e remover. Bom, nas coleções, eu preciso possibilitar que eu consiga ir de elemento para elemento. Então, a coleção em si, ela é possível iterar entre ela.
Por isso que aqui nós temos a interface Iterable, ok? Bom, e nós teremos esse conjunto aqui, que é o conjunto que nós vamos estar estudando primeiramente neste vídeo. Aqui se refere à interface list, que representa uma lista dinâmica. Né? E em seguida, em outro vídeo, nós iremos ver a set, a query e a map. Okay? Então, nós vamos focar na list deste. A lista, né? Aqui, então, ela herda de collection, porque ela é uma coleção também. Né? E ela vai definir um conjunto de classes que nós podemos utilizar. A ArrayList, a LinkedList, Vector e Stack. Possivelmente você já deve ter usado a ArrayList na programação. Bom, e ela se difere do array que nós criamos. Enquanto que o array que nós criamos, né, que é aquele usando colchetes, ele possui um tamanho máximo determinado, a ArrayList ela é dinâmica, ou seja, o seu tamanho pode crescer. Bom, em outro vídeo nós iremos ver o conjunto set, né, e a fila query. Okay? E também o mapa de objetos. Então vamos falar sobre a interface list. A interface list ela define coleções que têm a função de servirem como arrays de tamanho dinâmico. Ou seja, no momento da sua instanciação, eu posso até dizer quantos elementos eu quero guardar nesta coleção. Entretanto, se eu precisar guardar mais elementos, eu não preciso criar uma outra, né? Ela vai crescer dinamicamente. Bom, de forma então que cada elemento seja acessível por um índice. Então, como nós fazemos com o array, cada elemento ele tem um índice, que geralmente é a posição que ele está ali naquele array. Tá? E as principais classes que herdam de list, né, são ArrayList, Vector, LinkedList e Stack. Nós vamos estudar já já sobre elas. Bom, a list ela me define um conjunto de objetos. Lembrando, ela é uma interface. Tá? Então, todas as suas filhas devem implementar, codificar estes métodos. Bom, o primeiro aqui que nós podemos observar, né, alguns, né, que eu vou acabar utilizando, temos o add para adicionar elementos, ou podemos adicionar elemento em uma determinada posição. Adicionar todos, que é o quê? Pegar uma coleção e falar olha, que todos os elementos que estão nessa coleção vá para essa outra coleção. Clear, que significa, olha, esvazie, né? Contains é para verificar se um determinado elemento está contido na coleção. Enquanto que o contains all verifica o quê? Se os objetos de uma coleção estão contidos em uma outra coleção. Get para obter um objeto que está em uma determinada posição. Por exemplo, eu quero o objeto que está na posição 3. Então, aí eu utilizo o método get. Aqui nós temos diversos, né? Por exemplo, se eu quero iterar numa coleção, analisar todos os seus elementos, eu posso usar o iterator ao invés do get, né? Isso é até mesmo importante. Eu poderia estar usando pelo método get, né? Get 0, get 1, get 2. Entretanto, isso deixa a forma de procura mais lenta, ou melhor, usar o iterator. Okay? E aí, por exemplo, temos o remove para, dado um determinado objeto, eu quero que remova ele da coleção. Ou então, dado uma determinada posição, eu quero remover o objeto que está naquela posição. Né? Remove all significa que eu vou remover todos os objetos de uma coleção que estão em uma coleção maior. Okay? Bom, size, por exemplo, para saber o tamanho da minha coleção. Quantos elementos tem ali nesta coleção? Okay? Então, são diversos métodos que vale a pena você dar uma explorada. Alguns deles nós iremos praticar em exercícios. ArrayList, né? Então, a ArrayList é uma classe que nós podemos utilizar, né? Então podemos criar objetos que vão representar uma lista dinâmica. Okay? Bom, na sua representação interna, ela acaba sendo um array, por isso que ela tem este nome. Entretanto, ela simula a lista dinâmica. Significa o quê? Por exemplo, eu instanciei uma ArrayList agora, ela vai ter possivelmente 10 elementos. Se eu inserir quando eu for inserir o 11º elemento,
o Java vai ver, opa, não cabe mais esse vetor. Eu vou criar um vetor maior, vou copiar os elementos do vetor anterior para este novo vetor, só que este novo vetor vai ter mais espaço, cerca de 50% do seu tamanho. Então, se ele começou com 10, ele vai para 15 elementos. Bom, mas ali a representação interna continua sendo um array. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado em sua adoção. Se nós formos extrapolar sempre o tamanho do array, isso vai onerar na sua execução. E aí temos que escolher outras opções ali. Bom, então, o ArrayList me possibilita a inserção, um conjunto de elementos, guardados dentro de um array ali e acessíveis através dos métodos disponíveis na list. Então, percebam que o ArrayList aqui, ele implementa a interface lista, E por si só, ela é uma lista abstrata, por isso que ela herda aqui desta outra classe. Bom, um detalhe que é importante, ela não é protegida de acesso concorrente. Então, se você estiver trabalhando com sincronização, esta ArrayList ela não é adequada. Então, o que acontece? Se você estiver trabalhando com sincronização e trabalhando com ArrayList, quando um determinado método estiver iterando na coleção, outra thread, outra parte da execução do nosso software, não poderá acessar essa ArrayList. Irá acontecer um erro. Okay? E para caso você esteja nessa condição de estar trabalhando com acesso concorrente, nós temos uma outra solução, que é a Vector. A Vector também representa uma lista dinâmica e ela é sim utilizada para threads, então para o seu acesso síncrono. Então, desta forma, ao invés de usar ArrayList, utiliza-se Vector. Então, essa é a alternativa adequada. Entretanto, o professor deve estar se perguntando, olha, professor, então por que a gente não aprende logo Vector e esquece a ArrayList? Acontece que, para garantir essa sincronização, nós temos um problema que é o processamento. Ela tem um custo muito maior de processamento, a classe Vector. Okay? Bom, então, até mesmo por conta disso, ao invés do array crescer 50%, classe vector, ela cresce o dobro do tamanho. Então, a ArrayList, ela cresce, quando se extrapola o seu tamanho máximo, ela vai crescer mais 50%. A Vector, que também tem um array interno lá dentro, ela, ao invés de crescer 50%, ela cresce o dobro, tá? Por conta dessa questão do custo para manter a sincronização. Tá? Da mesma forma, Vector então implementa a interface list, e também a abstract list. A outra é a lista ligada, que também representa uma lista dinâmica. Só que, em vez de usar um array, um vetor, ou seja, memória sequencial, ela usa uma lista dinâmica. Está lembrado da lista dinâmica de estrutura de dados 1? É esta daqui, de linked list. Não está? Volte lá para a aula de estrutura de dados 1 e relembre, A lista ligada, então, é composta de um conjunto de nós e cada nó tem um ponteiro, uma forma que mostre qual é o próximo objeto naquela lista. Por isso que o nome é linked. Bom, a linked list, por necessário de ter essa forma de referenciar qual é o próximo objeto da lista, ela usa mais memória que a ArrayList. Mas ela possui uma melhor performance em algumas operações, como é o caso da inserção e remoção de elementos, principalmente quando trabalhamos com a inserção e a remoção de elementos, e ali varia a posição do elemento que eu estou inserindo ou removendo. Da mesma forma, linked list, então estamos aqui, linked list, ela é uma implementação de abstract list que implementa a interface list. E por último, aqui deste vídeo, nós temos a stack. A stack, que do inglês, significa pilha.
Lembra da pilha, que é uma estrutura de dados que nós aprendemos lá na aula de estrutura de dados 1. A pilha implementa a lógica LIFO, last in, first out. Ou seja, o último que entrou deve ser o primeiro a sair, o primeiro a ser retirado. Ok? Bom, devido ao seu uso de propriedades, né, mais restritas, a stack ele herda de vector, ou seja, ela pode ser utilizada em ambientes, né, de concorrência, né, ou programas que usam-se de concorrência. E da mesma forma vai crescer o dobro do tamanho caso o seu limite máximo seja alcançado. Agora você deve estar se perguntando, né? Professor, olha, são muitas classes que implementam a interface list, né? Espero que você tenha entendido o propósito de cada uma, né? Que isso é importante no momento que você for programar. Um bom programador em Java, ele sabe escolher qual das filhas de list, né? Quem implementa a filha list, que ele deve adotar em determinado momento. Aí, mas o que acontece? Como é que você pode deixar a aplicação mais flexível para a mudança? Por quê? Pode ser que em um determinado momento você escolheu a ArrayList e depois os requisitos mudaram e falaram, não, agora a gente quer concorrência. Poxa, eu vou ter que mudar tudo para vector, sair fazendo um Ctrl F para achar e Ctrl L para localizar e alterar todos os ArrayList por vector. Bom, existe uma maneira mais fácil, né? Que é o que nós chamamos de programar para a interface e não para a implementação. Veja o seguinte caso, né? Nós temos que, se você fosse programar, nós fala para você, olha, me dá uma coleção que é um objeto do tipo ArrayList chamado lista. Simplesmente você vai criar esse código. ArrayList, lista é igual a new ArrayList. Bom, aqui nós estamos especificando o seguinte, o objeto vai ser uma instância de ArrayList, ok? Nós só podemos instanciar objetos de classes concretas. Mas o objeto, a variável objeto aqui que vai referenciar esse novo objeto, nós declaramos como ArrayList. Bom, isso não é muito bom. Nós podemos fazer o seguinte, ao invés de declarar a variável objeto do tipo ArrayList, nós declaramos pela interface. Então, lista é do tipo list. Então, eu tenho aqui que ele vai, o objeto variável lista vai referenciar um objeto do tipo ArrayList. Vai diminuir muito o código em relação às mudanças, né? Então, por exemplo, agora eu sei onde eu estou instanciando a classe, eu vou ali, simplesmente mudo ali, olha, agora não é mais ArrayList, é um vector. Então, veja que o lado de cá não precisa ser alterado e nem o restante do meu código. Ah, professor, mas tem na declaração dos métodos, né? Você precisa retornar uma coleção. Então, vamos ao seguinte caso. Né? Eu tenho um método chamado obter produtos e eu preciso retornar uma coleção. Em um determinado momento, lá do meu código, foi preferido retornar um linked list. Então, eu coloquei linked list e public, porque ele vai ser público. Bom, ao invés de fazer desse jeito, nós programamos para a interface. Ou seja, ao invés de usar a classe, nós usamos a interface. Veja, que agora o obter produto, ele pode manipular ali vector, ele pode manipular um ArrayList, ele pode manipular um stack, mas eu vou sempre enxergar ele como uma lista. Então, o nosso código ele se torna mais flexível, como programando para interfaces e não para implementações.